Olá, bem-vindo a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, né, uma parceria com o deputado Mauro Rubem, né, e nessa live, né, que nós estamos fazendo, ela é um tira-dúvidas sobre saúde mental, sobre os procedimentos que o Instituto Olhos da Maçã adotou, né, os trabalhos que nós temos desenvolvido aqui ao longo desses anos, tá? Muita gente tem perguntado questões básicas de saúde mental, né? E nesse trabalho aqui que a gente vai desenvolver hoje, nós vamos falar sobre essas questões básicas, tá? Primeira questão, né, que as pessoas têm tido muita dúvida é sobre o que é a área de saúde mental. Né? A área de saúde mental é uma área multidisciplinar, né? Nós focamos todo o nosso trabalho, o trabalho do Instituto Olhos da Maçã, nessa área, que é uma subramificação que envolve aspectos da psiquiatria, tá? Da psicologia, das ciências da saúde, das ciências humanas, né? Uma área que tem um cadinho, né, de cada abordagem, né, de cada área, né? E é uma área que ela está focada muito no tratamento de doenças mentais, não só no tratamento, mas também na prevenção. Ou seja, a gente cria estratégias e trabalhos para não deixar as pessoas adoecerem, tá? De um lado, e também as que estão adoecidas, a gente poder estar tratando delas, né? Então, essa é uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm, né? Por que saúde mental? Né? Por que não fala doença mental? Porque a gente tenta promover a saúde. Então, e a saúde é um conjunto de fatores, né, de gerar qualidade de vida, de gerar bem-estar, de melhorar o convívio entre as pessoas, de criar estratégias para que as pessoas não fiquem, né, como a gente está vendo hoje na nossa civilização, né, o Brasil é recordista mundial de casos de transtorno de ansiedade, né, o segundo lugar das Américas em caso de depressão, né, nós temos uma população extremamente adoecida e os dados, né, são catastróficos, que estão evidenciando uma pandemia na área. E o que mais me assusta, né? Eu, professor Jorge, que sou o coordenador aqui do Instituto Olhos da Maçã, é a quantidade, né, de pessoas falando bobagens acerca de uma área que ela é uma especialidade. Né? A gente não pode tratar a saúde mental como uma área onde qualquer pessoa leiga pode entrar e pitaco, né? Porque um pitaco errado, né? Uma opinião errada num caso de depressão ou no caso de uma pessoa que está tentando um suicídio pode ser fatal. Né? A gente tem que ter muito zelo com isso, porque são vidas humanas e a gente não pode tratar de uma forma leiga, né, a saúde mental. Né, o pensamento humano, a nossa afetividade, a estrutura da nossa cabeça tinha que ser algo extremamente valorizado. E não é o que a gente vê. Hoje em dia, qualquer um, né, o que tem aí de sorveteiro, né, de gari, querendo pitar com uma área que é uma área de especialidade, e com todo respeito, gente, eu adoro sorveteiros, acho que os garis têm um papel importantíssimo na nossa civilização, mas a pessoa não tem conhecimento, de uma temática que ela tem, inclusive, a urgência, né, de ser tratada como uma especialização, é uma área de especialidade, tá? Cuidar da saúde mental das pessoas, né? A pessoa tem que fazer no mínimo, além de uma graduação, né, que dura 4, 5 anos dentro da área de saúde, ela tem que fazer uma pós-graduação nessa área. A nossa equipe aqui do Instituto Olhos da Maçã, todo mundo está pegada de pós-graduação. Nós temos colaboradores que estão fazendo a pós-graduação e dentro dos cursos de pós-graduação, ele vai fazendo a residência terapêutica, que é esse o nome que nós damos, né? Ele aprende uma parte da teoria e junto com a teoria ele vai, né, fazendo os atendimentos com os supervisores, atendimentos supervisionados, onde ele vai lapidando essa capacidade de se transformar num terapeuta nessa área, tá? Então, eu chamo a atenção, né? O primeiro aspecto é delimitando o que é a área de saúde mental, a importância da área de saúde mental hoje no Brasil,
É uma área que está em plena expansão, em franco desenvolvimento, uma área nova, né? Se a gente for parar para pensar, né, umas grandes percursoras da saúde mental brasileira, né, num sentido mais humanizado, a doutora Anísia Silveira, né, eu fui estagiário dela, né, fiz estágio extracurricular com ela de 90 a 92, né, no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. Se a gente for pensar, o trabalho da doutora Anísia começou no final da década de 50, a psiquiatria, como a gente conhece hoje, a reformulação dos diagnósticos de saúde mental, com, né, DSM-3, DSM-4, é tudo da década de 70 para cá. É tudo muito novo, gente. Então, as pessoas ainda estão. É uma ciência, para mim, das mais. Embora a gente tenha até uma psiquiatria que surgiu lá por volta de 1700, né, século XVIII, né, a psiquiatria que a gente conhece hoje, né, os avanços da saúde mental que a gente conhece hoje, é tudo muito recente. Né, o emprego de medicamentos de alta geração. Né, se a gente for olhar, a revolução na farmacologia, na psiquiatria, surgiu agora, da década de 80 para cá. Está tudo muito novo nessa área. Então, é natural que a sociedade, a nossa civilização, ainda tenha muitas dúvidas a respeito disso tudo. Né? Tá? Mas esse trabalho que nós estamos fazendo, que vários outros institutos estão fazendo, as universidades estão fazendo, é para desmistificar a realidade da saúde mental. Tá? Mostrando, né, que, primeiro de tudo, eu gosto muito de bater na tecla, né, quando eu estou fazendo esse tipo de palestra, né, como eu estou fazendo agora para vocês, né, de começar, eu vou brincar aqui com algumas palavras, eu gosto às vezes de falar errado, até para brincar um pouquinho, vamos começar despastrais, né? Tá. O que acontece hoje com uma pessoa que não cuida da saúde mental? Você que está assistindo aí, me responde. Tá? Depois me encontra lá no meu perfil do Instagram e manda lá para mim. Né? O que a gente vê de absurdos hoje na nossa civilização, né? De pessoas que deveriam tratar a sua saúde mental e que não cuidam dela. Esses dias a gente viu o caso de um senhor, 64 anos de idade, que botou fogo no carro da filha, porque a filha falou: pai, eu não vou agora comprar um negócio, eu não vou poder ir na lanchonete com você, daqui a 10 minutos eu vou. Esse cidadão estava muito bem, estava nervoso, chutando o canto das paredes da casa. Irritadinho, negócio de gente irritadinho, nervoso, conhece nervoso, né? O cara catou o vidro de álcool, jogou na casa da filha dele e botou fogo. Né? A filha é representante comercial, dependia do carro para trabalhar. De repente, tem um prejuízo de 65 mil reais porque ela não tinha feito seguro. E quem que vai na família pagar esse prejuízo? As pessoas hoje estão cometendo grandes absurdos na nossa civilização por desequilíbrio. Tá? A gente tem visto aí gente sendo presa, a gente tem visto gente destruindo a própria carreira, falindo o negócio, doando a sua vida para uma religião que não presta, filiando em partido, sabe, para virar terrorista. Né? Cadê o amor próprio das pessoas de falar, eu não vou embarcar nessa roubada, não, que eu não vou destruir minha vida? Isso é um problema de saúde mental, gente. Esse desequilíbrio, né, esse discurso de ódio, essa violência que nós estamos vendo, é um problema de saúde mental. Né? E eu falo muito, pensa, esse senhor gerou para a própria família um prejuízo de 65 mil reais. Deixou a filha, que é representante comercial, numa situação extremamente difícil. Que ela vai ter que comprar outro carro, sabe? Vai ter que. Olha o tamanho da dor de cabeça. Né? Por uma situação boba. Uma das questões que mais me surpreende, eu que sou analista, eu que sou psicólogo, eu que trabalho nessa área todos os dias, né, no meu consultório, né, ou eu estou no meu consultório atendendo como analista, ou eu estou dando aula, né, ou estou fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, montando um trabalho de prevenção, daqui a pouquinho eu vou falar desses trabalhos que a gente desenvolve. Eu fico muito, uma das coisas que mais me estarrece na atualidade, ano de 2023, é a quantidade de pessoas que têm sabotado a própria vida. Que isso, para mim, não tem religião que justifica, não tem ideologia partidária que justifica, não tem nada na vida que justifica.
né, o sabotador, né, aquele inconsciente que passa a rasteira na vida da pessoa para destruir a vida. E, infelizmente, gente, isso tem sido muito comum. Né, pessoas que em plena pandemia falam, não vou usar máscara, adotando um comportamento suicida, se colocando em risco a própria família. A gente tem que olhar para esses casos como pessoas que têm uma tendência suicida. E a gente viu isso durante a pandemia da Covid-19, né? Isso aconteceu demais na nossa civilização. Não foi um caso, outro caso isolado que nós vimos, foram milhares de pessoas que entraram nessa condição extremamente complicada, inclusive de negar a ciência. E, de novo, para mim, não é ideologia, não tem religião que justifique isso. Porque a pessoa está adotando um comportamento de risco, se expondo as pessoas que estão à sua volta. E, infelizmente, a gente assistiu vários casos de colegas que, pessoas conhecidas que morreram por causa disso. Olha o grau da fatalidade que é isso, né? Para mim, nem dirigir embriagado, isso é que nem brincar de roleta russa, sabe? É sem consequente com a própria vida, né? E a gente está, estou terminando agora o meu livro sobre transtorno bipolar, o primeiro capítulo do meu livro, eu falo sobre a era do delírio. Nós vivemos um mundo muito alucinado, o princípio de realidade foi deixado para trás. É uma das grandes condições que eu falo, quando saber que eu estou com problema de saúde mental, quando a pessoa rompe com a realidade. Primeiro incrível é quando a pessoa está vivendo muito na fantasia, no delírio. E, lamentavelmente, a gente percebe pessoas na política delirando, na religião delirando, na economia delirando. Quando um cara ganha lá por mês 3 mil reais por mês, ele compra uma casa em condomínio fechado, forjando documentos, junto com a ajuda de um amiguinho contador, passa a ser um devedor profissional, pegando 6 bancos aí para brincar de rodar cartão de crédito para ostentar. Aliás, a grande maior parte das pessoas que ostentam na nossa civilização são pessoas que estão no delírio. Porque o cara não tem aquele patrimônio, ele finge que tem uma coisa que é dele. E o pior que tudo, que ainda tem seguidores, acha isso tão bonitinho, oh meu Deus, olha lá, né? A galera fica muito impressionado com esse tipo de coisa, né? Tá? E a gente esquece que essas pessoas estão delirando. Porque esse cara vai ter que devolver o carro que foi financiado, a casa ele vai ter que devolver. Ele está vivendo uma mentira, ele está vivendo uma ilusão. E a quantidade de pessoas que faz isso com curso de final de semana, jurando que depois que eu fizer aquele curso de final de semana, eu vou virar investidora, vou ser coach, vou ser isso, vou ser aquilo, Sabe, caindo no conto do estelionato, porque eles não vão conseguir cumprir, aquilo que eles estão prometendo para a sociedade. Faz o curso, o cara não fica milionário depois de uma semana. Discursos de ilusão. E a gente está vivendo isso muito forte na nossa civilização. Civilização que tem muita vaidade, que tem muito orgulho. Muita gente acha que sabe, que é mais esperto do que os outros espertos. E que tem dado muito errado. Sabe? Quanto maior o grau em que a pessoa está distante da realidade, maior o seu adoecimento psíquico. Tá? Isso depende, gente. Inclusive, esquizofrenia, se é um transtorno bipolar, se é uma neurose, se é um transtorno de personalidade, tá? Esses são aspectos gerais da saúde mental que todos nós, obrigatoriamente, a gente tem que estar muito antenado. Até porque quando a gente está vindo aqui a público falar sobre isso, nós estamos tentando ofertar para as pessoas uma condição de reflexão sobre a sua qualidade de vida. Aí o pessoal vai falar, Jorge, mas você não está exagerando? Já que eu não estou. Porque numa brincadeira dessas, o cara pega um patrimônio, ilude toda a família, ó, fiquei rico, vira investidor, compra casa em condomínio fechado, não dá conta de pagar e tem que devolver tudo. Aí fica feio, né? Cadê o investidor? Cadê o coach que falou que ia ser um sucesso, que ele é revolucionário de saúde, com curso de final de semana, acho tão bonitinho, né? E ainda pagando 20 mil reais no curso, que esses cursos é tudo caro, né? Se pega trouxa é caro, né, gente? Ele não está falando de formação de conhecimento de verdade.
A gente está falando de uma estética que ilude as pessoas que querem ser iludidas, né? Ao campo mágico da fantasia. Me chama muita atenção esse movimento da nossa civilização, que tem gente aí realmente esperta que está ganhando dinheiro nas costas dos outros, né? Isso não é legal. Porque também ser vítima, de repente, disso aí, né? No mínimo que a pessoa vai chegar depois que passar por um cenário desse, é cair numa depressão. Porque reconhecer que você foi feito de trouxa, né? Que aquele dinheirinho suado que você investiu errado, olha, o travesseiro, os espinhos do travesseiro, eles são muito doídos nessa hora, viu? Porque é uma crise de consciência que é muito difícil atravessar. E eu acho muito legal, porque a área de saúde mental, ela exige de todos nós, da nossa civilização, tá, esse princípio de realidade. A nossa qualidade de vida vai estar muito atrelada a isso, né? O adoecimento de muitas pessoas que estão entrando em ansiedade hoje são pessoas que estão desconectadas do sentido da sua vida. Ela não sabe quem que ela tem uma despersonalização, né? A identidade não está legal, o ego está fragilizado. Né? E fora o que, né, nós estamos vivendo, o Brasil hoje é um país subdesenvolvido, em crise econômica, nós estamos num processo de recessão, gente. Né? 80% da população está endividada. E sem condições de pagar. Né? A gente teve um processo aí neoliberal de precarização da força de trabalho. Né? A gente entrou, né? Nós somos colônia norte-americana e a gente quer seguir o modelo norte-americano de trabalhar 20 horas por dia e dormir só 4. E não é à toa que os Estados Unidos da América são os maiores consumidores de remédio controlado do planeta Terra, a maior população penitenciária do planeta Terra. Ah, será que é esse estilo de vida que a gente quer? Não é. Porque esse estilo é muito adoecedor. E a galera aqui, para sobreviver, está tendo que pegar 2, 3 empregos. Né? Tá? E dá muita agonia quando você olha no final, na metade do mês, e você fala: meu dinheiro não vai dar para chegar no final do mês. Aí a ansiedade bate feio na porta. Né? Eu não sei com que dinheiro eu vou sustentar minha família mês que vem. Porque chega uma hora que nem crédito para se endividar mais o indivíduo continua tendo. A crise econômica está atrelada diretamente ao que a gente vê na ansiedade da nossa população. E algumas profissões estão ficando mais adoecidas que as outras. Né? A gente tem dados aí, inclusive, da Junta Médica do Estado de Goiás, da categoria mais adoecida de profissionais são os profissionais de saúde. Efeito colateral das crises que a gente teve na época da pandemia, inclusive a crise política 2022. É difícil você ver um profissional de saúde que ele esteja 100% bem. Segunda categoria de pessoas mais adoecidas são os professores. Terceira, segurança pública. São dados oficiais, inclusive, que a gente coletou aqui no governo do estado de Goiás. Tá? Então, não é à toa que a gente fala disso. O professor, vou falar professor, ok? Também eu sou professor. Coordeno das pós-graduações, dou aula em vários cursos aí, estou aqui dando palestra para vocês. O professor hoje, né, ele ganha por 30 horas e trabalha 70 horas. Porque ele tem que fazer toda a função administrativa, dar aula, preparar a aula, né, dar aula, fazer os diários, se bobear o professor hoje tem que estar os alunos que estão entrando na sala de aula, tem que fazer todo o trabalho administrativo, tem que aguentar gestor que não conhece a área de saúde, que põe ainda coisas absurdas administrativas, né? Aí coloca um professor regente numa sala de aula com 50 alunos, né? Tem lá, né, 4 autistas, né? Um deficiente visual e o pior de tudo, gente. Será que esse professor teve preparo para lidar com toda essa diversidade? A maior parte não teve. O professor é treinado para repassar conteúdo, né? E aí o que, que a gente está percebendo aqui? Uma explosão, que é muita responsabilidade, pouco treinamento, né? Pouca gente qualificada para ajudar de verdade. Né? E quando o professor regente ainda tem umas 2 pessoas para ajudar ele ainda vai. E quando não tem?
Então a gente vai vendo pessoas sendo sacrificadas socialmente, ganhando mal pelo que elas fazem, numa estrutura muito precária. Isso é geral, não é só o serviço público não, gente. Tá? O sistema particular está tão ruim quanto. Não é natural que essa pessoa que está sobrecarregada, ela vai adoecer. Aliás, todo indivíduo sobrecarregado adoece. O workaholic adoece, o médico adoece, o dono da indústria adoece, a pessoa que está com fome adoece. Qualquer sobrecarga, ela não é legal. E a gente está vendo esse estresse cumulativo, que a gente chama também de burnout. A gente vê aí outras doenças acontecendo. Tá? E, gente, eu não falo dessas coisas, acho, tenho 35 anos de consultório nas costas. O Instituto foi fundado em 1997, desde então a gente nunca parou de trabalhar. O nosso foco principal de área de atuação é a área clínica. O nosso principal trabalho hoje é atendimento às pessoas. O Instituto recebe todas as classes sociais. Nós temos aí atendimento social para todo mundo. Esse é o nosso trabalho mais forte. O segundo trabalho que nós desenvolvemos hoje no Instituto Olhos da Onça é a área de cursos. Por quê? Eu não acredito que a área clínica forte ela sobreviva sem você reciclar constantemente a equipe profissional. Então, de falar, o Instituto vocês mexem com cursos, sim, graças a Deus. Então, a gente tem cursos aí de final de semana de qualificação e capacitação, que inclusive, hoje nós estamos ofertando, inclusive, para a gerência de saúde mental aqui na cidade de Goiânia, e para as outras entidades que solicitam. Nós temos curso de formação para psicólogos na área clínica, gente que faz faculdade e não sabe atender na área clínica, a gente forma. Temos 2 pós-graduações, uma de saúde mental e uma de psicologia analítica imaginária e prática clínica, tá? Tudo reconhecido pelo MEC, Por quê? O Instituto não seria forte, uma entidade forte, se a gente não formasse os profissionais. Porque, infelizmente, hoje a gente tem uma outra onda de saúde mental muito pesada que está acontecendo, que é o analfabetismo funcional. Hoje não dá para garantir que o psicólogo que sai formado numa universidade, que ele vai ter competência para atuar na área de saúde. Esse não é um problema da psicologia, é um problema da psicologia, da medicina, da odontologia, do direito. Essa semana, aqui para trás, eu vi uma matéria do Conselho Federal de Engenharia. 70% das empresas brasileiras hoje tem vaga deficitária na área de engenharia civil, porque está difícil contratar um engenheiro, que não dá para confiar na formação profissional de nível superior. Olha que grave isso, gente. Isso tem a ver com analfabetismo funcional. Com pessoas fora da realidade que vão fazer faculdade, gastar o dinheiro da família e o próprio dinheiro para fazer um curso meia-boca. A pessoa não tem capacidade de estudar, não consegue se desenvolver, às vezes desenvolve de novo numa precária. E esse analfabetismo funcional que está em todos os cantos, em todas as áreas, na enfermagem, no direito, na nutrição, em todos os cursos da área de saúde, Isso é um problema da nossa civilização. Cadê a produtividade das pessoas de querer se dedicar para aquela área, querer se desenvolver, querer virar uma pessoa do bem, dar o sangue para, eu quero ser psicólogo, eu quero ser o psicólogo, eu vou estudar o que tem de melhor, eu vou me dedicar, vou fazer os melhores cursos, vou atrás de gente que presta, gente que foi referente, sabe? Hoje é muito difícil a gente ver isso, em todas as áreas. A gente vê uma legião de pessoas aí formando no direito, não vão virar advogados nunca. É um problema da nossa formação de nível superior, que as pessoas não têm mais capacidade de ler e interpretar um texto. É falha de educação, é falha de sistema de informação, é falha de estrutura de personalidade, que a gente lidando com um país que é recordista mundial de ansiedade, gente, a pessoa ansiosa não vai ter paciência de sentar e ler um livro. Tá? Então, o que a gente está assistindo na área de educação é um reflexo direto de um problema de saúde mental. E detalhe, um problema grave de saúde mental. Olha o reflexo dos transtornos de ansiedade aí. A pessoa não consegue ler e estudar. E se ela não consegue ler e estudar, como é que vai fazer um curso superior legal? Não vai. Não vai ter capacidade de escuta, não vai ter capacidade de avaliação diagnóstica de qualquer situação. E aí vai virando aquele abacaxizão, que às vezes pode não ser um transtorno, uma doença de saúde mental, mas vira uma neurose grave, onde a pessoa se boicota a própria carreira, boicota a própria vida.
Aí, de novo, eu volto para aquela pergunta que eu falei lá no começo, né? Tá? Qual que é a consequência direta de não cuidar da saúde mental? Olha aí, tá? Você ser um profissional meia boca no mercado competitivo, né? Você sabe, o cara forma engenheiro para ser pintor de parede, né? Sabe, é o engenheiro que é motorista de Uber, né? Com todo o respeito ao motorista de Uber, por favor, tá? O que eu quero falar é muito tempo investido, é muito dinheiro investido e jogado fora, né? Para que a pessoa fica numa situação limitada, né? E muita gente acha ainda legal ser limitado, né? Que é outra questão que me assusta demais na nossa civilização hoje em dia, tá? Então, não tem sido raro, né, na nossa civilização também, que é outro derivativo de saúde mental, que pouca gente presta atenção, é o grau de somatização que as pessoas estão tendo hoje em dia. As clínicas gerais hoje estão abarrotadas de pessoas com crise alérgica, de insônia, problemas gástricos, problemas cardiocirculatórios, tudo derivado da ansiedade, tá? Que é um dos principais problemas que a gente está vivendo hoje em dia. A pessoa desfocada não fica legal e começa a somatizar. Dá dor de cabeça, cefaleia, tontura, dá enjoo, passa mal, vomita, vai tendo N consequências, né? Eu tenho um grande amigo que é dermatologista, meu consultório está lotado de gente com alergia, tudo que a maior parte, né? Ele me falando que 80% tem a ver com saúde mental. E para não falar que, né, tem uma civilização hoje de pessoas delirando, que não tem o que fazer da vida, fica frequentando o próprio consultório do dermatologista, querendo procedimento estético para tentar ficar mais bonito, porque nunca está satisfeito com nada. O adoecimento aí coletivo, né? Tá? Se você não gosta de você, procura terapia com urgência, né? Então eu estava falando, né, nosso primeiro grande sistema de trabalho é a área clínica. O segundo do nosso grande sistema de atuação hoje, né, são os nossos cursos, onde a gente forma profissionais para estarem atuando na área de saúde, tá? Nós formamos terapeutas para atender numa área que hoje é uma das áreas que mais está faltando gente, né? Muito de falar isso, né, que é uma área que está em efervescência, tem um mercado totalmente aberto. No Brasil hoje nós somos em torno de 15 mil profissionais e precisaria no mínimo hoje de em torno de 300 mil. Então, mercado totalmente aberto, não tem profissionais o suficiente, e os que estão no mercado, a maior parte não sabe nem o que fazer, tá? Que é outra questão gravíssima que a gente tem, né? Tem gente aí que acha que sendo coach ele vai poder atender um paciente em situação de em crise, uma pessoa que está tentando suicídio, né? Essa pessoa ela é um criminoso. Aliás, qualquer um que vai tentar socorrer um suicida que não sabe o que está fazendo, gente, pede ajuda, não pensa duas vezes, encaminha. Tá? Não se mete onde você não tem expertise, que vai dar ruim. E eu sei o CPF que está em jogo. Acho que a gente tem que ter muita noção de responsabilidade perante a vida. Ajudar os outros é muito bonito, querer dar melhor ainda, mas saiba o que você está fazendo. Onde é que você está pisando? A nossa terceira área, e até puxando esse assunto, que hoje o Instituto Olhos da Maçã e toda a nossa equipe atua de uma forma muito grande, é a área de prevenção. Tá? Porque não adianta a gente tratar só a área clínica, a gente não faz prevenção. E é por isso que a gente tem ido para as escolas, para as universidades, para fazer, primeiro, um processo de sensibilização, levantando o tema, chamando a ação de um tema. Então, nós estamos fazendo um grande circuito aí, e a gente sempre fez isso desde 1997, isso não é novo. Nós estamos atuando com isso desde 1997, tá indo para as escolas e para as universidades, primeiro, para fazer uma sensibilização, para conscientizar as pessoas sobre a realidade da saúde mental, que está tendo muita interferência, muito acho, muita gente falando bobagem. Com isso a gente quebra o preconceito, a gente integra as pessoas, a gente trabalha uma questão muito importante na ressocialização, a criação de rede de proteção, de rede de contato, rede de conversa,
tá? Porque isso hoje na nossa civilização se perdeu. Né? E para nós que estamos na ponta, atuando na área clínica, se a gente também não fizer prevenção, né, o cenário fica catastrófico, porque o número de quadros né, ele vai chegar à nona potência. E não é isso que a gente quer, sabe? A gente já tem demanda demais para deixar a coisa estourar para depois correr atrás. Não está certo isso. Nós temos que investir maciçamente em prevenção. Né? Porque já tem uma demanda muito alta na nossa sociedade. Se você investir em prevenção, a coisa vai desandar mais do que já desandou. Né? Então, eu chamo muita atenção disso. Né? E é muito legal que esse sistema de prevenção ele tem uma funcionalidade básica muito importante, gente. Tá? Nós estamos salvando vidas. É muito legal. E nós, no Instituto Olhos da Almaçã, nós temos dois sistemas. É o circuito de palestras, que levantam os sistemas de saúde mental que eu estou trazendo para vocês, para as pessoas terem um pouquinho mais de princípio de realidade, terem mais amor próprio, terem mais cuidado, tá? Evitar fazer bobagem na vida, ter mais cautela com a própria vida. Vou falar muito daqui para frente até de rede de proteção das amizades, cuidado da família, tá? Porque isso faz parte do nosso escopo. Né? Nós abarcamos isso tudo nas palestras que nós temos feito. Né? E eu bato muito na tecla, gente, né? Nos dois grandes sistemas, né? A gente tem a campanha pela vida, que através da arte a gente chama a atenção da área de saúde mental. Então são vários artistas convidados, circuito artístico, né? E que inclusive funciona muito bem também para a gente cuidar dos cuidadores, porque o trabalho de saúde mental é muito desgastante, né? E a gente trabalha muito no crivo de também integrar as equipes, ter momentos de lazer, de descontração juntos, né? E, sobretudo, chamar a atenção da civilização e da nossa sociedade sobre o tema da saúde mental. É muito diferente quando eu, Jorge, venho a público para falar de saúde mental, e quando, por exemplo, um Odair José aparece numa campanha como a nossa, com a camisa da campanha, falando sobre o tema. Eu vou atingir 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, o Odair José atinge 50 mil, 100 mil. Essa diferença na arte chega junto. Né? E eu, como discípulo da doutora Nise da Silveira, eu falo o Hospital Psiquiátrico Pedro II parecia um centro livre de arte. Né? É muito diferente quando você trabalha a área de saúde mental com a arte integrada. Você humaniza o espaço. Né? Você traz para o paciente uma capacidade de organização de pensamento que só o tratamento medicamentoso e só a psicoterapia não conseguem ofertar. Você otimiza o campo de ação clínico, inclusive, né? O resultado é melhor. Né? Então, não é à toa que, inclusive, no serviço de saúde mental, a terapia ocupacional ela é integrada também como um protocolo básico e mínimo, funcional de tratamento. Para que a gente tenha essa vazão artística que não só tira, né? Eu falo, por exemplo, a gente fazendo a campanha pela vida, prevenção em saúde mental, né? Prevenção ao suicídio. Quando você traz a arte, você consegue atingir o dobro de pessoas. E, de uma forma poética, falar do tema sem ser uma coisa tão pesada. Você traz as pessoas para refletirem, porque quando você chega também de sola com um tema muito pesado, as pessoas começam a evitar. Não vou falar disso não quero ver isso não, isso é muito pesado, não quero ver. Né? É o princípio, inclusive, de mecanismo de defesa, né? Que, não que da natureza do ser humano. Não querer falar de temas pesados, temas polêmicos, né? Então, quando a gente traz a arte, a gente consegue suavizar o tema fica mais palatável, pessoas começam a ter curiosidade, querer estudar, querer se interessar, né? Então, a gente faz isso com a campanha pela vida e junto também da campanha pela vida, que tem, né, nós já estamos com mais de 100 artistas e bandas aí que abraçaram a causa, né? E quem estiver assistindo também, que conhecer algum artista que queira participar, vai ser muito bem-vindo. Né? A gente faz esse circuito que a gente tem feito aqui de palestras, de lives, né, de ir para as entidades de educação, para clube. Esse ano a gente já foi, a gente só não fez feira livre ainda, né, mas a gente tem frequentado vários locais coletivos aí da nossa sociedade para fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Tentar chamar a atenção do tema, tentar trazer o tema,
né, para a gente poder ver se a gente consegue combater essa questão de pandemia que está acontecendo, que está crescente. Né? Cada dia que passa, a gente vê mais pessoas adoecidas, mais pessoas sem controle, né? Mais pessoas vivendo no modo do ódio, botando fogo no carro da filha, tendo prejuízo econômico pesado, para não falar que às vezes a pessoa mata, se mata. Né? E para quê? Para quem? Né? Quantidade de pessoas aí fazendo bobagem com a própria vida é assustador, gente. É assustador. A gente liga os noticiários, todo dia a gente vê pessoas cometendo atrocidades. Autoridade, governador falando bobagem, prefeito fazendo besteira, sabe? Eu não quero generalizar nem julgar ninguém, mas para quê? Né? Tem um cenário aí que não é legal e que não precisaria estar assim. Então a gente tem que. Eu bato muito na tecla, gente, que saúde mental é amor próprio. É você se gostar, você se cuidar. Cuidar muito bem, olha, sua cabeça, seu pensamento, sua afetividade, gente, isso é tesouro na sua vida. Isso não tem preço. Então, não dá a sua cabeça para um Zé Ruela cuidar, que vai dar ruim. Sabe? Você quebrou o braço, vai no ortopedista, gente. Né? Não adianta você querer ir na manicure com o braço quebrado, que vai dar ruim. E a nossa cabeça, a nossa afetividade é do mesmo jeito, gente. Sabe, a especialidade, para gente da área, gente com formação, gente que tem resultado na sociedade, senão vai dar ruim, tá? Bom, né, a gente tem visto muito pessoas que estão se envolvendo em relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Tem muita gente na nossa sociedade que sabe, eu estou sem ter o que fazer, o meu vizinho, ele gosta de bater na mãe dele, vou namorar com ele, né? A gente vê pessoas aí pesadas na nossa civilização entrando em coisas que eu falo que a nossa violência urbana, a violência de gênero, né, esse cenário que a gente está vendo hoje na nossa civilização é um retrato também da saúde mental. Né? Nós não defendemos o agressor, os agressores são problema de polícia, e são pessoas adoecidas na nossa civilização, e tem muito agressor aí solto. Né? E o agressor, ele é um criminoso, é um problema de justiça. Tá? E ele vai cair mais dia, menos dia com relação a isso. Né? Mas o que eu mais questiono também na nossa vida, né, no meu consultório, é por que as pessoas querem se relacionar com uma pessoa que é agressora. Cadê o amor próprio dessa pessoa, dela se gostar e falar, olha, né, minha querida, meu querido, vai para aquele lugar, ou se me trata com respeito, ou some. Né? Eu vejo a pessoa justificando, brigando com os amigos, brigando com a família para relacionar com quem não presta. Que falta de amor próprio é isso? Né? O que está acontecendo na nossa civilização que as pessoas perderam, né, o amor próprio? A saúde mental, a importância da saúde mental aí, gente, e tem que ter um mínimo de amor próprio, tá? E essa é uma questão que você fazendo terapia, você se cuidando, né, trabalhando com as PICs, trabalhando com outras técnicas de autocuidado, né, e técnicas terapêuticas, você consegue desenvolver e lapidar, né, que é o que nós fazemos aqui no Instituto Olhos da Almação o tempo todo. Né? Eu acho que você pode ir lá com todo tipo de gente, mas tem certas situações que a gente sabe vai dar ruim. Relacionar com o agressor, com a agressora, né? Porque tem também, né? A gente pode falar só de um gênero com não temática agressividade, né? Tá? Vai dar ruim. Né? Cadê o amor próprio? Cadê você gostar de você? Cadê você falar, não quero viver isso? Não mereço viver isso. Tá? E outro ponto que a gente tem batido muito na tecla, né, dentro desse movimento que a gente faz de sensibilização, né, que a nossa missão é ir para as entidades, para primeiro sensibilizar as pessoas, para caso depois elas queiram, gente, né, porque muita gente fala, por que vocês não ensinam a prevenção? Porque ela é uma especialidade, gente. Tem que ter um certo conhecimento básico para poder manusear, né, quando existe uma situação de crise.
Na crise mais pesada, o que a pessoa que é leiga ela tem que fazer? Tá? Saber para quem encaminhar e que jeito encaminha. Eu vou falar sobre isso aqui no final, desse vídeo. Tá? Dentro desse sistema de adoecimento coletivo que a gente está vivendo, nós tivemos aqui, desde a década de 2010, isso no crescente na nossa civilização, um empobrecimento dos relacionamentos e vínculos. Quando a gente pega os casos, o Brasil é o segundo lugar em casos de depressão das Américas. A gente só perde para os Estados Unidos, que é uma cultura extremamente adoecida. O que a gente tem visto hoje no nosso Brasil? Tá? De 2010 para cá, as pessoas foram perdendo os vínculos sociais. A gente foi vendo um adoecimento. Quando a gente entrou na década de 2010, as pessoas já estavam parando de conversar. A palavra mais utilizada na nossa política em 2022, acho ela muito bonita, família. Só que quando a gente trabalha na área de saúde mental, eu que fico no tutorial o dia inteiro, hoje eu questiono o que é a tal da família que tanta gente fala. Onde o pai não conhece o filho, o irmão não conhece a irmã, ou vice-versa. Não existe diálogo, não existe empatia, não existe cuidado. Das coisas que mais adoeceu as pessoas, e isso foi acentuado, começou em 2010, quando a gente chegou na pandemia da Covid-19 em 2020, isso foi acentuado, foi o isolamento, a ruptura drástica do ciclo de convívio e socialização. A quantidade, uma das palavras que mais eu escuto em consultório, dando supervisão para os colegas psicólogos, dando curso, nessa rodada que a gente está fazendo aqui em várias entidades na nossa sociedade, é a solidão. Muitas pessoas que tentam tirar a própria vida, ela faz isso porque ela não tem rede de apoio, ela não tem amigos, ela não tem um convívio legal dentro de casa, e consequentemente também fora não tem. Muito curioso, que isso também me assusta muito na nossa civilização, que isso foi ampliado no discurso político e religioso. Em 2022 a gente viu um cenário trágico, onde ou você é da linha A, ou você é da linha B, ou você não existe. Um localismo, que é uma forma também de adoecimento. Aliás, todo fanático também é um doente mental. Tá? Então, a coisa é complicada o que a gente está vendo. A pessoa que mora muito numa bolha, ela vive numa bolha, não socializa, ela está adoecida. E se isso acentuar, na hora que ela tiver uma dificuldade da vida, ela vai querer morrer. Por isso que eu tenho falado muito, gente, que nós precisamos recriar a socialização, ter amizades, ter um núcleo de convívio mais amplo, para além da sua igreja, para além do seu partido político, sabe? Ampliar as rodas de convívio, fazer amizade, chamar os amigos para ir para casa, sabe? Brincar de qualquer coisa, vamos tirar para fazer uma festa na piscina, vamos conviver. Porque as pessoas que não estão convivendo estão adoecendo demais. Os casos mais graves que a gente tem lidado aqui no Instituto e que a gente vê nos serviços aí de saúde mental são de pessoas que não têm amigo, não tem aquele colega que tem na sua sala de aula que não, na hora do recreio não convive com ninguém. Essa pessoa vai querer, na hora que ela tiver uma dificuldade, ela vai tentar tirar a própria vida. Tá? Isso para nós é tão sério que aqui no Instituto a gente tem, uma vez por mês, pelo menos, ou 2 vezes por mês, a gente junta as equipes de saúde, a gente vai a gente vai para um evento cultural, para não fazer nada. Às vezes sentar com os amigos, beber uma cervejinha, dar risada, quem não bebe cerveja toma um refrigerante, mas só aquilo lá de botar as pessoas para terem uma integração, sabe? Tem uma certa união, você fala, olha, você não está bem, a gente está aqui para te ajudar. Isso dá a gente lastro de sobrevivência.
E por que eu falo que eu fico muito assustado quando eu vejo religiões que pregam a discriminação no sentido de não conviver com outras pessoas? Esse serviço religioso, para mim, deixou de ser religião já tem muito tempo. Tá? Isso aí é uma fábrica de fazer gente doida, né? Então, isso não é legal. Tá? Por quê? Né? A verdadeira religião vai te ensinar a ser mais tolerante, a ter mais capacidade de convívio, a diálogo mais próspero, né? Inclusive com pessoas que pensam diferente. Aí você tem de fato uma grande religião. Fechou, a coisa ficou, né? Então, eu tenho batido muito na tecla. Nós temos que fomentar nas nossas escolas, nas nossas universidades. A gente faz isso aqui no Instituto. Né? Vamos fazer sexta-feira um karaokê. Vai todo mundo para o karaokê para desafinar. Eu morro de dar risada. Mas isso aproxima. Que um dia você vê que a sua colega é triste, você consegue chegar nela e falar: o que aconteceu, que jeito que eu posso te ajudar. Né? A gente cuida do cuidador como se fosse da nossa família. Isso humaniza o trabalho. Né? A gente tem que voltar a humanizar nossas escolas, a gente tem que voltar a humanizar nossas universidades, tem que cuidar das pessoas, porque, gente, a coisa mais gostosa que tem é passar 5, 10 anos e falar: eu sou daquela equipe, fiz, né? Olha que legal, posso fazer a comemoração de 10 anos de cura com a minha turma, que a gente tem convívio. Pode não se ver todo dia, mas tem um certo respeito, tem uma questão que é básica, né? E que se a gente perder isso, você perde junto a humanidade. Então é muito bom quando a gente pode ter esse ciclo de referência, de socialização. E com isso, a gente minimiza, inclusive, o impacto da violência nas escolas, né? Eu tenho feito uma análise aqui desse perfil de pessoas que são agressores, que invadem a escola com uma machadinha, que o cara que foi rejeitado é o cara que sofreu bullying, era o super tímido, era o cara que não se dava com ninguém na escola. E é um problema de saúde mental. Não que todo tímido, pessoa que seja muito introvertida, vai ser um assassino em série, não é isso. Só que a gente tem visto esse perfil sendo desenhado e a gente pode evitar que esses casos voltem a acontecer do jeito que estão acontecendo. Então, com isso tudo, gente, que eu estou falando desse ciclo que o nosso instituto hoje, Olhos da Maçã, criou, de tratamento clínico, onde a gente tem 3 modalidades de tratamento. A gente tem o serviço de intervenção, de escuta interventiva, que é um serviço que nós desenvolvemos, inclusive, para atuar. Nós atuamos quando teve a crise da Covid lá em Manaus, atuando nas enchentes em Petrópolis. Temos a equipe de trabalho prontas, inclusive, para atuar em situação de calamidade. Temos os grupos de apoio em saúde mental, que a gente, muitas pessoas que estão precisando do trabalho, a gente tem o domínio dessa técnica, que inclusive nós ofertamos também esses treinamentos para outras equipes de saúde. Temos também o trabalho de psicoterapia, que como eu falei, a área clínica é nosso carro-chefe. Temos os cursos, todo nosso profissional, obrigatoriamente, nossos colaboradores, o tempo todo tem que estar em terapia, e o profissional de saúde mental, obrigatoriamente, tem que fazer terapia, gente. Eu faço terapia, tenho 35 anos e faço feliz. É o dinheiro mais bem gasto que eu tenho na minha vida, gente. Por quê? Num dia meu de trabalho, eu atendo 2 suicidas, um polar surtado, eu escuto 10, 12 pessoas reclamando da vida. No final do dia você está tão cansado que você quer dar risada, você fala: poxa, peraí, né? E a gente tem que ter um momento para a gente refletir sobre a nossa vida, ter equilíbrio, buscar equilíbrio, né? Isso não tem preço, gente. E eu gosto de fazer terapia com gente boa, porque eu não vou dar minha cabeça para errou ela cuidar. Eu quero tentar fazer com alguém que tenha competência, né? Porque, sabe, é desenvolver um mínimo de amor próprio, né, gente? Tá? Que acho que todos podemos e devemos ter na nossa civilização hoje em dia, né? Tá? Nós temos aqui esse trabalho que a gente vem fazendo, de formação, de uma consciência crítica, primeiro de sensibilização,
né, que é a primeira vez que a gente está chegando em vários espaços, e a gente tem que começar a falar sobre o tema. Caso as entidades tenham interesse, depois a gente pode criar o trabalho de roda de conversa, ou mesmo ofertar pequenos minicursos, né, para essas entidades, para fazer um trabalho mais direcionado de formação, né? Mas de antemão, para a gente encerrar até esse trabalho que a gente está fazendo hoje, né, eu gosto muito de falar, tá, se eu estou vendo minha prima com uma crise, se eu estou vendo meu tio com uma crise, um colega, né, um professor que não está bem, tá, um aluno que não está legal, o que eu posso fazer, Jorge? Gente, primeira questão, eu gosto muito de falar, fazer até alguns comparativos, uma metáfora, uma analogia. Né? Se você vê alguém infartando na rua, gente, você vai perguntar se ele quer tratar, se ele não quer tratar. Gente, bota no carro e leva para o médico e corre com o carro, porque essa pessoa, se você demorar demais, ela não chega viva do outro lado. A área de saúde mental é a mesma coisa. Você vê que a pessoa está indo em sofrimento, gente, não pensa duas vezes. Encaminha para o profissional, ó, quanto antes. Ah, onde é que eu posso procurar, gente? Tem os CAPs, né? Tem algumas clínicas de escola, tem o Instituto Olhos da Maçã, que é portas abertas, tá? Toda quarta-feira tem a abertura das fichas, tá? Né? Tem a clínica particular, tem a clínica colaborativa, tem a clínica social. Mas eu bato muito na tecla. Percebeu que a pessoa tem sofrimento? Não pensa duas vezes. Encaminha. Segunda questão que você faz, notifica a família. Quem é o pai dessa pessoa, quem que é o irmão dessa pessoa, em quem que essa pessoa confia para acionar aquilo que a gente chama de rede de proteção. Gente, isso é gravíssimo. Porque às vezes o paciente está tão adoecido que ele não vai dar sequência no tratamento. Mas se a mãe soubesse, se a irmã soubesse, a pessoa que é a figura de autoridade, que pode ajudar ele a cuidar, tá? Essa irmã, essa pessoa pode falar, ó, você vai fazer terapia, eu quero que você faça terapia. Acho que a família tem que cobrar muito isso, tá? Acho que é papel da família exigir o tratamento. Né? O amigo não consegue fazer isso, o cônjuge dificilmente faz isso, mas a família consegue fazer bem isso. Né? Ó, você não está legal, você vai tratar. Tá? Eu acho que a sociedade hoje ela é muito omissa. A gente vê a pessoa com depressão, ela fazendo um tratamento precário, que muitas vezes não dá resultado, e a maior parte das pessoas se afasta e não faz nada. Eu não vou mexer com isso, não. Aí na hora dá ruim, lamento. Fala, "Oh, por que deu ruim, né? Tá? Por que a gente podia agir e não agiu? É uma das grandes questões. Então, encaminhar, gente. Tem serviços especializados em todas as cidades do Brasil, tem profissionais, vocês podem entrar nas redes sociais e perguntar onde é que tem gente que presta, a gente tem o maior prazer de dividir isso com toda a coletividade. Né? Tem excelentes profissionais na psiquiatria, na psicologia, no serviço social, né? A área de saúde hoje é muito bem servida de bons profissionais. Né? Tem até uma meia dúzia aí que não vale a pena não, mas tá, graças a Deus tem muita gente também muito boa. Então, é procurar ajuda. Percebeu que a pessoa está bem e exigir. Se você é uma escola, se você é uma igreja, se você é uma entidade, você pode exigir. Né? Fala, oh, e aí, levou o fulano para tratar? Como é que está o tratamento dele? Está fazendo direitinho? Né? Eu acho que esse papel de fiscalizar e de dar uma certa cobrada. No primeiro momento a pessoa pode até ficar com raiva, mas depois de 2 meses ela vem te dar um abraço gostoso falando obrigado, você salvou minha vida. Né? Que bom que você me ajudou a superar essa fase. Né? Eu acho que a gente tem muito na nossa civilização hoje, especialista sem especialidade, tem muita gente para julgar e falar bobagem, né? E a gente está falando de pessoas em sofrimento, gente. Então evita julgar essa pessoa, evita querer justificar demais. Aquela técnica que você aprendeu, pelo amor de Deus, não aplica ela. Né? Principalmente se você não for profissional de saúde, que invariavelmente a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, gente, tá? Ela precisa de colo, ela precisa de acolhimento. Muitas vezes, antes da técnica, ela precisa de um abraço, gente, de carinho, de respeito. Isso é uma das coisas que a maior parte das pessoas hoje não encontra. Né? Então, inclusive na abordagem de pessoas em crise, gente, ser mais afetuoso, ser mais amoroso, ser mais gentil.
né? Isso faz muita diferença no trabalho. Né? Nós ensinamos profissionais de saúde, inclusive, a manuseio de crise. Só que é um preparo, gente, que requer alguns meses de preparação, porque é uma área muito sensível, muito delicada, e pegar uma pessoa sem qualificação para colocar ela, sabe, para domar leão, sem ela saber as características do leão, eu não recomendo muito, porque se der errado, essa vai cair em depressão. Falar, ó, era para mim salvar uma vida, eu matei uma vida. Né? É que nem primeiros socorros, é muito bom, é um curso legal de fazer, né? Mas você tem que dominar o básico para ter segurança sobre essa técnica. Né? Não dá para brincar, eu vou fazer um, sabe? Não faz isso não. Né? Não coloca isso no teu CPF, não, que é melhor procurar a ajuda de um especialista, direcionar para o especialista. Né? O que você pode fazer? É fazer essa ponte, né, de direcionamento, né, para quem pode ajudar de fato essa pessoa que está em sofrimento. E se você fizer isso, você já está salvando uma vida. Só isso aí já é um trabalho maravilhoso. Você pode melhorar o seu ambiente na sua escola, o ambiente na sua família. Tá? Isso você pode estar fazendo, melhorar o ciclo de convívio, de socialização, e com isso está evitando que outras pessoas adoeçam e cheguem em situações extremas. Acho que isso todos nós podemos estar fazendo. De julgar menos, né? De ter uma postura mais realista. Né? Se for crítica, uma crítica construtiva e não corrosiva. Menos belicosidade, menos ataque, mais amorosidade. Isso também, gente, faz total diferença nos dias que a gente está vivendo. Né? Tudo isso que eu estou repassando para vocês são mais de frutos de 35 anos de experiência profissional. Hoje, além de ser analista, de atuar no consultório, eu formo profissionais para fazer isso. A gente tem um circuito aqui de atividades que a gente vem desenvolvendo para isso, para tentar, né, inclusive dialogando com profissionais de renome nacional e internacional, para trazer para a nossa coletividade um trabalho de mais paz, de mais mansidão, de bem-estar, de qualidade de vida. O nosso mundo está precisando disso, como nunca. Tá? Então, né, nós temos aí, né, os nossos canais, né, podem me seguir lá, Jorge Monteiro PSI, tá, lá no meu perfil, eu também sou músico, eu sou do deboche também, porque aprendi muito que a gente não trata a depressão com tristeza, a gente não trata caso de suicídio com desespero, a gente tem que ter alegria na vida, a gente tem que ter uma pitadinha de deboche, até para poder lidar com esses temas que são gravíssimos, até para ajudar também o paciente a sorrir, a gente precisa disso, né? Tá? Tem o Instagram do Instituto, né? @Instituto Olhos da Maçã, tá? Que vocês podem estar seguindo. A gente tem toda a parte dos cursos que a gente faz, os treinamentos que a gente dá para várias entidades, inclusive para a gerência de saúde mental aqui regional, hospitais têm pedido, secretarias municipais de saúde têm feito esse trabalho, né? Escolas têm falado para a gente o tempo todo, está indo lá falar, né? Porque, gente, tudo isso que eu estou falando é um caminho de paz, de caridade, de amor, de cuidado do próximo, né? De diga não ao ódio, né? De tentar ser mais gente boa, de fazer mais amizade, morder menos, né? E abanar mais o rabinho, né? Porque até o nosso cachorro ele pode ser mais gentil se a gente, né, não ficar instigando ele a ser provocativo, né? Tá? Para a gente ter um mundo melhor. A doença mental está aí também para convidar a gente a mudar a nossa postura de vida. A gente trazer para a nossa existência mais qualidade de vida, mais amizade, mais carinho, né? Mais harmonia, mais gentileza. Tá? Logicamente que com isso, às vezes a gente vai ter aquele dia que você vai ter um dia mais difícil, você vai acordar mais mal, mas até para superar fica mais fácil, você tem a quem recorrer e por que recorrer. Então, em vez de fazer guerra, vamos fazer terapia, em lugar de sabotar a própria vida e se desconfigurar, né? Vamos procurar se harmonizar, procurar um caminho do bem. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa pela nossa civilização. Tá? Nós somos porta aberta, né? A gente não tem partida, a gente não tem fundamentação religiosa, nosso trabalho todo é feito cientificamente, todo embasadinho, bonitinho,
tá? E nós estamos aqui para ajudar a nossa sociedade. Você pode fazer parte dessa corrente, sabendo de pessoas que precisam, pode pedir ajuda, nós estamos à disposição, tá? Agora, vamos cada um fazer a nossa. Obrigado por estar junto com a gente nessa corrente, tá? Espero que essas informações básicas sobre o nosso trabalho possam ajudar vocês, né? E caso queira aprofundar algum outro tema, estou à disposição. Até mais, até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau. Acompanha a gente aí no nosso canal no YouTube. Tem vários videozinhos sobre saúde mental lá. Acompanha a gente nas nossas lives.